Oi, eu sou o Ciro e nós estamos numa edição extraordinária porque eu não podia deixar de compartilhar com vocês as nossas conclusões sobre a versão estendida de Batman vs Superman. Ah, mas atenção, pois esse vídeo contém spoilers, ok? Combinado? Então vem comigo e seja sempre bem-vindo ao nosso Conexão Cidadão. Como vocês podem perceber, eu tive o privilégio de receber essa versão estendida de Batman vs Superman, que tem mais 30 minutos dessa grandiosa obra de Zack Snyder, que inaugura de vez o universo compartilhado da DC Filmes. Comprar produtos em pré-vendas pela Saraiva tem sido sempre um grande negócio. A loja apresenta ótimas possibilidades de parcelamentos, fretes muito baratos e corriqueiramente descontos que variam entre 5% e 15%. Com o Blu-ray de Batman vs Superman, por exemplo, podia aproveitar uma mega promoção e comprá-lo por R$ 59,57 ao invés do preço de capa, que estava em R$ 69,90. Além de enviar ainda um super brinde referente ao filme. Sem contar a entrega super rápida. O produto que estava previsto para ser entregue em 22 de julho já foi recebido logo no dia 19. E assim pude logo conferir essa versão estendida na data de sua estreia nas lojas. E eu estou tentando encontrar um adjetivo que possa definir esse novo filme. Pois é um outro filme. Para quem já assistiu ao nosso vídeo sobre as conclusões de Batman vs Superman no cinema, já pôde perceber que a gente não gostou muito do filme. Eu particularmente dei nota 6,5 para essa obra. E agora eu posso afirmar com veemência que a minha conclusão mudou. Se mudou para melhor ou se mudou para pior, é o que você vai assistir agora. Bom, e por favor, não repare que esse vídeo vai ter muitos cortes, pois eu acabei de assistir a essa versão estendida de Batman vs Superman e vim aqui correndo para gravar com vocês e compartilhar essa experiência de uma forma bastante pontual. Hoje é dia 19 de julho, que foi a data em que eu recebi esse produto da Saraiva. E eu já vou procurar editar agora mesmo esse vídeo e para já publicá-lo agora, na quarta-feira, amanhã, dia 20 de julho. Aliás, nós teremos muitas novidades ao longo dessa semana, tendo em vista que neste dia 20 de julho, que é a data que esse vídeo está sendo publicado, está sendo inaugurado, está estreando, é o primeiro dia da San Diego Comic Con, o maior evento nerd do mundo, onde nós teremos muitas novidades sobre esse universo de super-heróis. Vou dizer a nota para vocês, logo de cara, para vocês perceberem o quanto esse foi um novo filme. Eu dou para a versão estendida de Batman vs Superman a nota 9. Olha só, de 6,5 para 9, para vocês perceberem o quanto faz diferença, o quanto fizeram diferença esses 30 minutos a mais, que não são apenas brindes, mas eles trazem informações extremamente importantes para a trama, que deixam a trama muito mais redondinha, que é impressionante como agora o filme flui de forma muito mais natural e muito mais saborosa. É impressionante como a minha conclusão particular mudou depois que eu assisti a essa versão estendida. Pois não são 30 minutos complementares, são 30 minutos extremamente essenciais para a história, não só para o seu entendimento, mas para saboreá-la melhor. Bom, vamos começar por aqueles pontos que não são tão importantes para a história,
mas que provocaram muita curiosidade para o público em geral. Para você que esperava mais daquela cena na banheira entre Lois Lane e Clark Kent, por favor, não se desaponte. Você verá somente algumas coisinhas a mais. Vou te deixar mais curioso, né? Então, segura aí mais uma pimentinha de nome Ben Affleck. Para você que queria ver mais de Ben Affleck, tem uma cena especial do seu Bat-Affleck tomando banho. Sim, uma típica cena de Zack Snyder, que adora ilustrar em seus filmes bumbuns masculinos. Você pode perceber que nos outros filmes ele fez a mesma coisa. De repente ele pega e dá um close, pá! Sem medo de ser feliz. É claro que essa cena ela não foi tão interessante para mim, mas para você que continua com essa curiosidade, vale a pena conferir essa versão estendida que tem essas cenas que você estava esperando. Bom, e ainda falando de curiosidades, uma curiosidade que era despertada desde a época das gravações, das filmagens, eram os mistérios que rodeavam a personagem da atriz Jane Malone. Muitas especulações afirmavam que ela seria a Bárbara Gordon, a Batgirl. E para você que ansiosamente aguardava por essa informação, a resposta é não. Você ainda não verá a nossa Bárbara Gordon no universo cinematográfico da DC. E vamos falar de outros personagens que, apesar de coadjuvantes, passaram a ser extremamente importantes para a história a partir do que foi mostrado na versão estendida. Um dos personagens é o KGBista, aquele russo. A gente vê muito mais dele nessa versão estendida e percebe o quanto ele é cruel. A gente compra muito mais a ideia dele como bandido do que como um simples comparsa de luto. Tinha sido essa a minha impressão na versão do cinema, que o grande KGBista era apenas um comparsa de luto. Mas aqui na versão estendida a gente percebe que ele é mais do que isso. Outro personagem coadjuvante que é muito mais abordado e explorado e que ganha muito mais importância na versão estendida é aquela atriz que é uma das vítimas daquele atentado na África, quando o Super-Homem aparece para salvar a Lois Lane e acaba morrendo um monte de gente. Aquela personagem ela é muito mais mostrada e explorada na versão estendida e a gente acaba entendendo toda a sua trama. A personagem, inclusive, a gente percebe que ela foi comprada pelo grupo de Lex Luthor para incriminar o Super-Homem, para provocar ainda mais a ira da população contra ele. Pois na versão estendida a gente vê ela dando diversos depoimentos na televisão, perante o público, colocando a população contra o Super-Homem, coisa que a gente não vê na versão do cinema. E atentem para uma pequena cena da versão estendida que é esclarecedora. A cena com o personagem Jimmy Olsen. Na versão do cinema, a gente não sabe que aquele fotógrafo que está com a Lois Lane na África para investigar aquele terrorista é o Jimmy Olsen. Mas ele é apresentado de forma clara na versão estendida. Só é uma pena que morre. E morre de uma forma assim, tão simples. Se bem que simplicidade é algo tão raro nos filmes de Zack Snyder que a gente acaba sentindo um pouco de falta. E foi com simplicidade que ele trouxe as novidades através da versão estendida realizadas no personagem Lex Luthor. Aquela cena que já foi exibida através da internet, que o Lex Luthor está com o personagem Lobo das Steppes, o Steppenwolf. Ele é uma cena que a gente já tinha visto, mas que dentro do contexto do filme, na versão estendida, a gente entende muito mais o personagem Lex Luthor. Que até então, para mim, na versão estendida, era mais uma cópia errada do Coringa do que um próprio Lex Luthor. Mas
essa pequena cena já nos garante, nos confirma algo que a gente já desconfiava através dos ding-ding-dings do final, que ele está recebendo uma certa influência do mundo exterior, de Darkseid, de Apocalipse, e o seu contato ali com o Lobo das Estepes, a gente vê que mexeu com ele. Aliás, a versão estendida nos traz uma experiência com o personagem muito melhor. Ela nos mostra que a atuação do ator Jesse Eisenberg, que eu costumo chamá-lo de Mark Zuckerberg, a atuação dele é realmente muito boa. E o Luthor acaba sendo uma das melhores coisas do filme. Ainda mais com as coisas que são mostradas na versão estendida. Como, por exemplo, a pequena cena onde o Batman pega a Kryptonita da LexCorp. A gente vê uma reação do Lex Luthor ali que não tinha sido mostrada na versão do cinema. Então a gente entende logo ali que o Lex Luthor está querendo aquilo mesmo. A gente já, de certa forma, até compra mais a manipulação dele com os dois protagonistas, o Batman e o Super-Homem, através dessas pequenas nuances trazidas pela versão estendida. E por falar em Batman, Ben Affleck já tinha sido pontual na versão do cinema. E aqui na versão estendida são mostradas cenas extras, cenas inéditas que não haviam sido mostradas na tela grande. Nós vemos um trabalho ainda melhor. Ben Affleck, pra mim, na minha opinião, foi o melhor Batman do cinema até hoje. E olha que eu sou um cara apaixonado pela trilogia do Christopher Nolan. Então o Batman do Christian Bale, até então pra mim, seria insuperável. Mas o Ben Affleck, com a versão estendida, mostra ainda mais a maestria como ele conduziu esse personagem canônico. O respeito como ele tratou esse personagem. Que eu acredito que seja isso que o fã deseja quando ele vai assistir um filme que trata um personagem que ele tem tanto carinho. É que esses diretores, esses executivos e esses atores tratem-os também de forma respeitosa e carinhosa. E nas cenas inéditas do Batman, como por exemplo a final com o Lex Luthor na cadeia, onde ele mostra pro Luthor que ele tem um lugarzinho especial para ele guardar. E essa cena é muito interessante porque ela mostra de forma artesanal a interpretação de Ben Affleck como Batman, entre outras cenas pequenas, mas que não só complementam, mas que nos trazem um sabor muito mais delicioso dessa grandiosa obra. E a gente deve falar aqui também de Lois Lane. Amy Adams, até então, para mim, diante do que eu tinha visto no cinema, era uma personagem que só servia para ser salva pelo Superman. Mas nas cenas que são mostradas pela versão estendida, a gente percebe que ela é muito mais do que isso. É explorado muito mais o seu lado investigativo. Eu sempre conheci a Lois Lane nos quadrinhos como uma personagem forte, com muita personalidade, não apenas como uma donzela a ser salva pelo Super-Homem. A versão estendida, ela nos traz esse presente, ela nos presenteia com cenas que que transformam a Lois Lane num personagem muito mais interessante. Explora muito mais o lado investigativo dela. Inclusive, na sua interação com a personagem Jenny Malone, que não é a Batgirl, mas é uma repórter muito interessante, ela acaba descobrindo todos os mistérios do filme. Ela descobre que Lex Luthor está por trás de tudo que está acontecendo ali. E a Lois Lane está muito mais interessante na versão estendida. E vamos falar um pouquinho de Perry White? Cara, quando eu saí do cinema, eu fiquei me perguntando, poxa, colocaram aquele grande ator de Matrix para fazer um mero coadjuvante de luxo? Mas a versão estendida me mostrou que Perry White é um personagem bacana. Já nos quadrinhos a gente vê que Perry White tem o seu tom
dentro da história, dentro do contexto de Metrópolis, dentro do contexto do planeta diário. E já que mataram Jimmy Olsen logo de cara, transformaram o Perry White naquela ferramenta que o próprio Jimmy acaba sendo nas histórias em quadrinhos. Perry White é aquela mola motora do Clark Kent, aquele cara que zoa Clark Kent chamando ele de Smallville, e que no final acaba desconfiando que tem alguma coisa ali por baixo dos panos, ou da capa, ou dos óculos, como queira. E isso transforma Perry White não só em um grande repórter, que é capaz de saber que Clark Kent e Super-Homem são a mesma pessoa, como também num personagem muito mais interessante e importante para toda a trama. Existem dois grandes eventos que a gente não pode deixar de citar, pois eles ganharam ainda mais importância com a versão estendida. O primeiro deles é aquele do atentado da África, onde o Super-Homem aparece para salvar Lois Lane, que estava entrevistando um terrorista, e morre um monte de gente. Esse evento ficou muito mais redondinho, não só o entendimento dele, como também o seu significado dentro da história. Muitas cenas foram acrescentadas. Muita coisa tinha sido gravado daquele evento que não tinha sido mostrado na versão do cinema. A gente compreende os acontecimentos de uma forma muito mais saborosa. É impressionante como que eles terem cortado certas cenas fez falta na versão do cinema. Que para você perceber que essa versão estendida, ela não é um complemento, ela é pura parte da história. As novas cenas nos trouxeram um presente que nos permitiram saborear essa trama com muito mais gosto. E o segundo evento é o atentado no Capitólio, a explosão no Capitólio durante a audiência promovida pela senadora. O ponto principal aqui é o que aconteceu depois da explosão. A gente sabe que ocorreu uma explosão dentro do Capitólio que matou um monte de gente, que feriu um monte de gente e que todo mundo acreditou que o responsável por aquela explosão e por aquele atentado foi o Super-Homem. E durante o cinema, o que é mostrado dessa explosão é um Super-Homem cabisbaixo, um Super-Homem que fica olhando para os lados em meio àquela explosão sem saber o que fazer. Já a versão estendida nos traz novas cenas que nos trazem um alívio imediato, porque a gente percebe que Zack Snyder pelo menos procurou respeitar o personagem. A sensação que eu tive no cinema é que Zack Snyder não gosta do Super-Homem, mas a versão estendida nos mostra que o Super-Homem procurou salvar um monte de gente. Ele não se resumiu a ficar cabisbaixo, de cabeça baixa, literalmente, se lamentando. Ele, na verdade, fez o que o super-herói faria. Foi ajudar no salvamento, mostra ele tentando salvar as pessoas que ainda estão vivas. Isso foi bacana. E eu procurei deixar o Super-Homem por último, porque eu acredito que aí é que vem a polêmica. Vocês podem ficar tranquilos que eu não vou falar da minha revolta sobre o Super-Homem apresentado pelo Zack Snyder e pelos Novos 52 aqui nesse vídeo. Este será um trabalho para o nosso Marmota Bro, que já está com um vídeo gravado e será publicado no próximo domingo. Mas o que eu não poderia deixar de fazer era uma ligação com essas, não só com essas cenas que foram apresentadas no Capitólio, como também com todas as outras cenas relacionadas ao personagem Super-Homem e ao personagem Clark Kent. É impressionante como o Superman foi boicotado na versão do cinema. O que a gente vê na versão estendida é outro personagem. Talvez daí que a gente acaba também tendo um outro filme. É uma outra história. O Super-Homem é muito mais explorado na versão estendida. Mostra-se muito mais dele como Clark Kent, mostra muito mais dele, inclusive, como super-herói. Essa cena do Capitólio é emblemática. Enquanto no cinema mostra um super-homem que se limita a ficar se lamentando,
Já na versão estendida, o que é mostrado é um super-homem buscando salvar as pessoas que ainda estão ali. É isso que a gente espera de um super-herói. E mostra de um Clark Kent um verdadeiro repórter. Não somente um coadjuvante de luxo que está ali para mostrar que existe uma identidade secreta de um super-herói. Já na versão estendida, o que a gente vê é um Clark Kent extremamente atuante nas suas investigações, que nos faz, inclusive, entender a sua motivação da sua revolta contra o Batman. Isso, inclusive, transforma o embate dos dois personagens em algo muito mais grandioso. Eu comprei muito mais a briga dos dois, Batman vs Superman, afinal o nome do filme é esse. Comprei muito mais a briga dos dois pela versão estendida do que pela versão do cinema. Porque com as cenas que são mostradas nessa versão, a gente consegue distinguir muito mais o dia da noite, a direita da esquerda, que esse seria o objetivo, é mostrar uma distinção entre os dois personagens. Mas no cinema só o que a gente vê é a noite. Vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer com os nossos próximos vídeos. Nós teremos um vídeo do Marmota Bro falando sobre essa revolta e um vídeo de um novo quadro que eu já estou anunciando há um tempo. Quero mandar aqui um abraço para o nosso amigo inscrito Danilo Vasconcelos, que é um dos grandes inspiradores desse novo quadro, onde nós vamos abordar melhor essa revolta, essa nossa revolta com essa abordagem do Super-Homem feita pelo Zack Snyder e que foi adotada pelos Novos 52. Porque o que a gente vê no Super-Homem do Zack Snyder é muito mais um Super-Homem rancoroso e extremamente depressivo do que aquele personagem otimista que a gente espera ver, que é o que distingue ele do Batman. Então, a partir do momento em que a gente vê as cenas que foram incluídas na versão estendida, a gente entende muito mais as motivações do Clark Kent, do Super-Homem, sobre a sua revolta com o Batman. Inclusive mostra ele fazendo uma investigação de um bandido, de um criminoso que havia sido marcado pelo Batman. E ele corre atrás daquela história, ele vai até a cadeia procurar informações sobre esse bandido e ele acaba entrevistando, tendo uma conversa com a mãe do filho desse bandido. E o Clark Kent de repente percebe, caramba, esse cara tem uma família que está sofrendo com o que aconteceu com esse bandido. Porque esse bandido ele é marcado pelo Batman e dentro da cadeia, por ele ter sido marcado pelo Batman, ele é tratado, ele é condenado pelos próprios bandidos que consideram o Batman como um juiz. Então, em razão dele ter sido marcado pelo Batman, ele é morto dentro da cadeia. E é mostrado nessas cenas extras, essas cenas da versão estendida, que esse bandido, que a família desse bandido ficou órfã, que ele deixou uma família carente. As ações do Batman causaram esse sofrimento na família do condenado. Que é uma discussão que a gente vê muito nos dias atuais entre direitos humanos, né, e justiceiros, que é o que a gente esperava do embate entre os dois personagens, que é essa questão de um super-homem que é não só mais otimista, mas ele é muito mais complacente. O embate com um Batman que faz a justiça com as próprias mãos a todo custo. E essas cenas do Clark Kent investigativo mesmo, repórter de verdade, correndo atrás do que acontece em Gotham, do que acontece nos bastidores, por trás dessas ações do Batman, né? Entrevistando as pessoas que estão sendo afetadas pelas ações do Vigilante. Essas cenas, elas fazem a gente comprar mais a briga dos dois. No cinema aquilo está muito mais jogado. Eu tive essa sensação de que a briga ela foi justificada, o duelo foi justificado simplesmente pela manipulação do Luthor. Que o Luthor conseguiu manipular os dois e pronto. Mas na versão estendida a gente percebe que tem muito mais coisa em volta disso. E isso é muito mais bacana.
Isso deixa o filme muito mais interessante. Inclusive, uma das minhas maiores lamentações do que eu tinha assistido no cinema era o fato de eles terem perdido a grande oportunidade de eles terem explorado esse embate entre os dois maiores super-heróis de todos os tempos, que são personagens que ao mesmo tempo se completam e se opõem de uma forma muito única. E quando eles jogam esse embate, esse antagonismo numa manipulação de um vilão, isso fica muito preguiçoso. E é muito mais interessante a gente acompanhar a trajetória do personagem, a gente acompanhar o desenvolvimento dele, como que foi feito na versão estendida. A gente consegue comprar mais as motivações do personagem. Ter trazido um Clark Kent, repórter de verdade, foi muito mais eficaz, foi muito mais inteligente e nos trouxe uma experiência muito mais significante. Bom, essas são algumas das coisas que me fizeram gostar muito mais da versão estendida. Essas foram umas das muitas coisas que me fizeram considerar a versão estendida de Batman vs Superman um outro filme. Um filme muito melhor. Um filme que me fez modificar uma nota 6,5 para 9. É muita diferença. É impressionante como esses 30 minutos mudaram toda a trama. Eles não foram complementares, eles realmente foram muito significativos para a trama. E eu acredito piamente que deveria ter sido essa a versão a ser exibida nos cinemas. Foi uma pena muito grande que, talvez pela forçação de barra da Warner, que isso não foi feito. Eu acho que o universo compartilhado da DC perdeu muito com a necessidade e a obrigação que ela teve e autorizou de colocar e enfiar na história as coisas da Liga da Justiça, que deixassem a Liga da Justiça para o filme da Liga da Justiça. Esse era um filme entre Batman e Super-Homem que teve a Mulher Maravilha. E que já que eles queriam fazer essa quantidade tão grande de easter eggs e fanservice, que eles fizessem como fanservice e não como parte da história, deslocando totalmente o roteiro. Essa é a minha humilde opinião sobre essa versão estendida, sobre essa grande obra que agora eu dou nota 9, e eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a cada um de vocês que tem incentivado o nosso canal. Fiquem ligados, inscrevam-se no canal e sejam sempre bem-vindos ao nosso Conexão Cidadão.